Fala, gente, meu nome é Maurício Leite. A gente está dando continuidade à nossa aula de conjunto dos números inteiros, entrando talvez no momento mais importante do ano, que são as operações com números inteiros. A gente vai começar as nossas operações com números inteiros falando de estudo dos sinais. Estudo dos sinais é algo que a gente vai fazer em todas as operações, sempre precisa estudar sinal. E a gente precisa ter isso muito bem gravado na nossa memória. Então, só para entender, quando que a gente usa o estudo dos sinais? Sempre que dois sinais de adição ou subtração estiverem seguidos, é necessário realizar esse estudo. Então, se eu tenho dois sinais de adição ou de subtração, por exemplo, mais 5, menos mais 3, quando eu tiver dois sinais em sequência, sem nada entre eles, no caso, apenas o parênteses, vocês vão ver o exemplo, a gente vai fazer o estudo de sinal. E o que é o estudo de sinal? Bastante atenção, galera. Se eu tiver positivo e logo depois outro sinal positivo, nosso resultado vai ser positivo. Eu sei que nesse momento está um pouco confuso, mas com exemplo vai ficar claro. Então, continua prestando atenção que vai dar certo. Se tiver positivo com um sinal negativo, fica negativo. Se tiver negativo com um sinal positivo, continua negativo. E para terminar, se a gente tiver sinal negativo com negativo, nosso resultado é positivo. Então vamos para exemplo e depois a gente pensa um jeito mais fácil de decorar isso. Se aparecer alguma questão assim, mais menos 5, mais com menos, tem esse choque de sinal, a gente coloca sempre entre parênteses. Mais com menos, se você olhar ali, ó, segunda, mais com menos é menos, então nosso resultado vai dar negativo, menos 5. Menos menos 3, menos com menos é mais, então nosso resultado, mais 3. Menos mais 12, nosso resultado é negativo, porque menos com mais é negativo, fica menos 12. Mais 2, mais 20, quando for os dois positivos é alegria, fica positivo mesmo. Mais 20, para terminar, menos 2, fica mais 2, porque menos com menos é mais. Maurício, como que eu vou gravar? É muita regra, é difícil, não é não. Preste atenção. Sinais iguais, resultado positivo, sempre. Sinais diferentes, resultado negativo. Então percebe que o primeiro e o último, lá no atenção, mais e mais dá mais, menos e menos dá menos. E os dois do meio, mais com menos e menos com mais, vai dar menos, porque são diferentes. Então sinal igual dá mais, sinal diferente dá menos. Sempre assim, nenhum mistério. Passando de estudo dos sinais, que a gente vai usar na aula inteira e daqui para frente, em praticamente todas as contas que aparecer, vamos falar finalmente da nossa primeira operação, que é a adição. É a primeira que a gente aprende, então agora a gente vai ver a adição e subtração. Só que para entender melhor essa adição, a gente vai pensar nas seguintes situações. Situação número 1. Joyce deve R$20 a um amigo e lhe pede mais R$16 emprestado. O que acontece com a sua dívida? Aumenta ou diminui? Presta atenção, gente. Ela deve R$20, então ela está negativa, menos 20. E depois ela pega mais R$16 emprestado. Quando ela pega emprestado, ela fica devendo mais 16. Então seria menos 16 também, mais menos 16. A situação matemática ficaria dessa forma, menos 20 mais a dívida de 16, fica mais menos 16. No final, a dívida dela aumentou. Ela vai ficar devendo 36, menos 36. O como que eu fiz a conta, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o importante é a primeira parte da sequência, menos 20 mais menos 16. É a dívida que ela já tinha de 20, mais a dívida que ela tem agora de 16. São duas dívidas somadas. Segundo exemplo, Lívia deve R$20 a um amigo e paga somente 16. Sua dívida foi quitada? Obviamente não. Ela não pagou os 20, então não quitou a dívida toda. Quanto falta? Nesse caso é fácil a gente pensar. Ela deve 20 e pagou 16. Ela vai ficar devendo 4 apenas. Só que matematicamente, como é que fica essa situação? Ela tem menos 20
e ela vai pagar mais 16. Então fica mais 16. Por que que dá menos 4? A gente vai pensar já já. Mas a primeira parte da sequência é importante. Terceiro exemplo. Marcos tem R$23 no bolso, mas precisa pagar R$30 de um empréstimo. Sua dívida foi quitada? Não. Ele devia 30 e tem 23 no bolso. Ele não vai quitar. Quanto falta? Vamos pensar na situação matemática de novo. Ele tem 23, então é mais 23, só que ele vai pagar uma dívida de 30, então é mais a dívida que ele vai tirar aí, menos 30. Então, mais menos 30, ele vai ficar devendo R$7, é de boa. Então, mais 23, mais menos 30. Último exemplo, Bruno tem R$23 no bolso e ganha outros 30. Com quantos reais ele fica? Que é a alegria, né? Ele tem mais 23, mas ele ganhou 30, vai ficar com 53 no total. Então, repara que esse estudo de sinal, esses dois sinais em sequência, vai aparecer em diversas situações. Agora, a subtração, a gente ainda não vai ver como é que se resolve essas contas. Mas vamos pensar numa situação para subtração. A situação de subtração vai ser a seguinte. Márcio fez uma compra no valor de R$20 e ao ler o extrato da sua conta bancária, percebeu que existe, além desse débito, um outro cobrado indevidamente no valor de R$30. Após descontar esses valores, seu saldo ficou com R$90. Então, o que está acontecendo? Ele foi na loja, fez uma compra de R$20. Só que na conta dele saiu R$20 da compra que ele fez e, além disso, saiu também, o banco tirou R$30, como se ele tivesse feito outra compra, que na realidade ele não fez. E aí, no final disso tudo, dele tirar esses R$50, os 20 que ele fez e os 30 que ele perdeu aí pro banco, a conta dele ficou com R$90 lá ainda para ele. Na tabela está mostrando, por exemplo, no dia 15 de fevereiro, ele fez a primeira compra de menos 20, ele pagou 20, ele tirou R$20 da conta dele. No dia 16 tem essa compra 2, que é a suposta segunda compra que ele fez, que na realidade não foi feita por ele, o banco tirou dele. Então ele tem aí uma dívida de menos 30, porque foi retirado R$30 da conta dele. E no dia 17, o saldo em conta dele foi de R$90. Só que aí já tem um problema, ele não tem apenas R$90, porque R$30 foi tirado indevidamente dele. Ele não gastou esses 30. Então, o banco precisa excluir, ele precisa remover essa cobrança de R$30. Matematicamente, o que está acontecendo? Ele tem 90, mas o banco vai tirar menos essa dívida de 30. Então, fica 90 menos 30. O resultado disso, no final, ele vai ter R$120. Já dá pra gente pensar do porquê que vai dar R$120. Que seria menos com menos. Lá no estudo de sinal, são sinais iguais. Sinais iguais a gente coloca positivo, coloca mais. Então, fica 90 mais 30, 120. Só que como que a gente resolve, a gente pode ver aí no nosso próximo slide. A adição e subtração, sempre que dois sinais de adição e subtração estiverem seguidos, é necessário realizar o estudo de sinais. Depois que a gente faz o estudo de sinal, que a gente já viu lá no primeiro slide, a gente vai realizar as operações seguindo algumas regras. Para falar a verdade, 2 regras apenas. Se os sinais forem iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, soma e repete o sinal. Se os sinais forem diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior em módulo. Tá confuso, mas no exemplo vai ficar claro. Presta muita atenção. Exemplo. Primeiro exemplo, menos 20 mais menos 16. Vocês já sabem que sempre que tiver choque de sinal, 2 sinais em sequência, a gente precisa mexer nesses sinais. Então, o sinal do meio ali, ó, mais menos 16, a gente vai estudar. Mais com menos dá menos. Então, essa conta a gente pode escrever como menos 20, que eu repeti, menos o 16. Agora que o estudo de sinais foi feito, a gente vai para a regra que tá logo à direita. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 20 e menos 16, eu tenho 2 sinais de menos, são sinais iguais. Então, você vai somar, 20 mais 16 é 36, e repetir o sinal de menos. Já que era menos, permanece menos.
Então fica menos 36. É como se ele deve 20, deve 16, no final ele está devendo, negativo, R$36 ao todo. Então ele está somando duas dívidas. Até aqui acho que foi, segundo exemplo, menos 20 mais 16. O que está acontecendo aí? Ele tem menos 20, mais com mais são sinais iguais. Lá no estudo de sinal fica positivo. Então, menos 20 mais 16. Nesse momento já não é mais estudo de sinal, é a soma normal. Sinais diferentes, porque agora o 20 está negativo, 16 está positivo, a gente subtrai. 20 menos 16 é 4. Só que coloca o sinal do maior em módulo. Você concorda que módulo de menos 20 é maior do que o módulo de 16? Lembra que módulo é transformar em positivo. Então, quem é maior, 20 ou 16? 20 é maior, o resultado vai ficar com o sinal que está no 20, que no caso é negativo. Então, subtrai vai dar 4, com o sinal do 20, menos 4. Esse é o nosso resultado. Agora, mais alguns exemplos. Terceiro exemplo, mais 23, mais menos 30. Mais com menos, aí no mais menos 30, vai dar menos. Então fica mais 23, menos 30. Sinal diferente mais uma vez. O 23 é positivo, 30 é negativo. A gente subtrai, 30 menos 23 vai dar 7. E coloca o sinal do maior. Como o 30 é maior, fica menos 7. Questão número 4, exemplo número 4. Mais 23, mais 30. Essa aqui é a alegria total. Todo mundo positivo. É 23 mais 30, 53 positivo ainda. Até aqui, tudo bem? Vamos aí para mais 4 exemplos. Exemplo número 5, 90 menos 30. Era o que estava acontecendo lá naquela dívida do banco. É 90. Menos com menos vai dar mais, porque sinal igual vai dar mais. Mais 90, mais 30, mais 120. Sexto exemplo, mais 90, menos mais 30. E agora? Menos com mais dá negativo. Então, nesse caso, vai ser mais 90, menos 30, que vai dar 60, positivo. Por que positivo? Porque 90 é maior, vai ficar o sinal do 90. Sétimo exemplo, menos 54, menos 25. Menos com menos vai dar mais. Então, aí vai ser menos 54, mais 25. Sinal diferente. 54 ou 25? Quem é maior? 54. Então, nosso resultado é negativo. 54 menos 25, porque sinal diferente a gente subtrai, vai dar 29. Menos 29 de resposta. E por último, para a gente terminar, oitavo exemplo, menos 54, menos mais 25, fica menos 54. Menos com mais dá menos 25. Sinal igual a gente soma. 54 mais 25 é 79 e eu repito o sinal. Então grava essa regra. Sinal igual, depois do estudo de sinal igual, soma e repete sinal. Sinal diferente, subtrai e coloca o sinal do maior, em módulo, é claro. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente continua com multiplicação e divisão.